Seu programa Sinap no ar, o programa do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Doutor Vitor Hugo, deixa eu fazer uma situação, porque essa frase, hoje no começo do programa, para quem está chegando agora, né? Trouxemos dois pensamentos do dia hoje, mas tem um que é muito importante para você que está sentindo meio down, para baixo, desmotivado, né, doutor Vitor Hugo? Claro. Muitos motivos nesse momento de pandemia, enfim, ó. Saiba que nem todos os dias são bons, mas há algo de bom em cada dia. Pense nisso e siga em frente, meu amigo, minha amiga, e participando principalmente do programa Sinap no Ar, que é todo seu, né? Feito. Na verdade, nós queremos trazer mensagens de otimismo. O programa pode ser até dirigido para a classe jurídica, para advogados, advogadas, juízes, promotores, delegados, embargadores, que nós sabemos que nos assistem no programa, porque é um canal jurídico, um canal que inédito, né, no Paraná, não temos similar a um programa como esse, por isso que nós temos essa grande participação dessa área aí, nós sentimos exatamente isso, mas não deixa de ser motivador, não deixa da gente trazer essas mensagens de otimismo, ainda mais nessa crise pandêmica, onde a gente às vezes que assiste o Jornal Nacional vê aquela curva que não cai, 1000 e tantas mortes diariamente, infelizmente, mas gente, vamos enfrentar, vamos em frente. Temos agora, na nossa participação, o doutor Marcelo Giovanni Maia, da coluna Direito Sindical, fez um convite e nós participamos de uma entrevista também, promovi a entrevista com ele também, da doutora Cristiane Esbalgueiro Lopes. Ela é procuradora do Ministério Público do Trabalho, professora da Escola Superior do Ministério Público da União, mestre e doutora na Universidade Pablo de Olavide de Sevilha, coordenadora do Grupo de Trabalho sobre Migrações do Ministério Público do Trabalho e gestora do projeto Liberdade no Ar do Ministério Público do Trabalho. Tá? É uma entrevista muito boa, espero que vocês gostem aí. Vamos lá, doutor Marcelo, por favor, traga a nossa convidada, a doutora Cristiane Esbalgueiro Lopes. Programa Sinap no Ar, um programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Hoje temos aí uma entrevista com a doutora Cristiane Esbalgueiro Lopes, que é procuradora do Ministério Público do Trabalho e professora da Escola Superior do Ministério Público da União, mestre e doutora pela Universidade Pablo Olavide de Sevilha, Espanha, coordenadora do Grupo de Trabalho sobre Migrações do Ministério Público do Trabalho, gestora do projeto Liberdade no Ar do Ministério Público do Trabalho. Acompanhando nessa entrevista, já o nosso colunista, Dr. Marcelo Maia, que vai intermediar, vai ser o moderador, como dizem nas lives aí, né, Dr. Marcelo? Ok? Então eu só quero cumprimentar a doutora Cristiane. Tudo bem com a senhora, doutora? Tudo bem, eu queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês, espero que a gente tenha uma conversa bem interessante. Muito bem. Doutor Marcelo, tudo bem com o senhor? Tudo bem, muito obrigado mais uma vez pela participação. Doutor Vitor, é uma honra. Muito bem. Vamos tratar de um assunto, gente. Nós estamos aqui com o programa Sinap no Ar, que vai ao ar pela CWB TV, todas as terças-feiras, das 21h30 às 11h30 e nas quintas-feiras, das 10 ao meio-dia. E também sendo transmitido pela Rádio Blitz, todos aos sábados, das 10 ao meio-dia. Ok, gente? Doutor Marcelo, fique à vontade, ela é nossa convidada, vamos tratar de um assunto muito interessante. Fique à vontade já para os primeiros questionamentos aí, doutor. Saúdo a todos na pessoa do nosso âncora, o doutor Vitor, no programa Sinap no Ar. Doutora Cristiane, é uma honra tê-la aqui como nossa entrevistada, passando sua experiência, que seguramente tem bastante a nos trazer sobre esse tema, que seria o migrante, imigrante, emigrante, que conforme conversa que já tive com a doutora, são espécies do mesmo gênero. Então eu inicio, doutora Cristiane, ressaltando que é uma honra estar aqui com a senhora e tive a oportunidade de acompanhar a sua defesa de doutorado na Espanha. Foi
magnífica, sempre na defesa das minorias. Realmente a senhora dá o verdadeiro sentido do que é a palavra labor, porque gosta muito do que faz e faz com maestria. Doutora Cristiane, então seja muito bem-vinda. Eu começo de uma forma simples perguntando para a senhora: qual a diferença entre migrante, imigrante e emigrante, e se isso tem a ver a questão do migrante só com a questão do trabalho? Então, doutor Marcelo, primeiro eu queria agradecer pelas gentis palavras, né, que você me presenteou. E vamos lá, vamos começar a falar sobre imigração do começo, né? Eu gosto muito de um autor que se chama Abdelmalek Sayad. E ele escreveu um livro chamado A Imigração, no qual ele faz uma excelente reflexão sobre os termos migrante, imigrante e emigrante. É uma reflexão que parte da premissa sociológica. E ela nos faz entender que quando a gente está falando em imigrante, ou quando a gente está falando em emigrante, estamos falando de duas perspectivas diferentes. Se eu falo em imigrante, é a mesma pessoa, tá, pessoal? O emigrante também é um imigrante. Mas quando eu falo de imigrante, eu estou do lado daqueles que receberam a pessoa que emigrou, né? Então, o imigrante é aquele que adentra num país. O emigrante, quando a gente fala em emigrante, nós estamos do lado do país que perdeu aquela pessoa, né? Então, por exemplo, um brasileiro que vai para os Estados Unidos, se eu estou aqui no Brasil, eu vou falar sobre aquela pessoa, que pode ser minha conhecida, fulano emigrou para os Estados Unidos. Então, significa, ó, perdi fulano se foi. Agora, se eu estiver nos Estados Unidos, né, e estiver recebendo aquela pessoa, eu vou falar, ó, fulano imigrou para cá. Parece que é uma questão simplesmente semântica, né? Mas, na verdade, dentro deste ponto de vista, pode ter uma carga de preconceito muito grande. Porque, infelizmente, em vez da gente pensar que o imigrante que chegou no nosso país pode estar trazendo coisas positivas para nós, para nos brindar com o seu conhecimento, né, com a sua força de trabalho, infelizmente a ideologia que predomina é aquela que diz: chegou mais um aqui para usar dos nossos recursos escassos. Então, infelizmente, a palavra imigrante está carregada dessa conotação negativa, e foi por isso que a nossa nova legislação, a Lei de Imigrações, que é de 2017, ela buscou não falar mais em imigrante ou emigrante. Ela prefere dizer migrante, no sentido de, né, na tentativa de neutralizar um pouco essa carga ideológica negativa da palavra imigrante. Então, tivemos toda essa discussão no debate da nova lei. Infelizmente, na minha opinião, não é simplesmente a gente tirando o i ou o e da palavra migrante que nós vamos conseguir combater essa carga negativa que persiste. Mas, pelo menos, já é um começo. A nossa nova lei busca ressaltar que a migração é um ato permanente, porque vocês vejam, eu posso ser imigrante agora, mas depois eu posso retornar, eu posso novamente migrar para um outro país. Então, quando também a lei busca falar sobre migrantes, ela quer ressaltar isso, né? A vida é dinâmica e a gente pode mudar de posição. Inclusive, os brasileiros que hoje estão tranquilos aqui podem vir a necessitar sair do nosso país. Então, quem hoje está no seu país tranquilamente pode vir a ser um migrante no futuro, né? E a mesma coisa acontece com outras pessoas que hoje nem imaginam que precisem vir a migrar no futuro. Então, a migração pode atingir todos nós. E por isso, muitas organizações de defesa de direitos humanos defendem o slogan "Somos todos migrantes". E, de certa forma, no Brasil também isso é uma verdade indiscutível. Nosso país foi constituído na base do genocídio das populações originárias e das migrações forçadas, né? Que foram as migrações dos negros escravizados, e também de algumas migrações na base do engano de algumas populações carentes da Europa. Os antepassados de quase todos aqui
vieram ao Brasil fugindo de uma situação de privação de alimento. Então, muitas pessoas, os italianos que povoam a nossa Curitiba, os poloneses, os ucranianos, que são a maioria, né, dos nossos contingentes populacionais, os japoneses, alguns árabes, são todas essas pessoas, elas vieram para cá não porque, basicamente, aqui tivesse algo muito interessante para elas usufruírem, mas sim porque supunham que o Brasil seria um país melhor do que o país em que elas estavam para viver. Muito bem, interessante a matéria, né? Perfeito, doutora Cristiane. Eu penso sempre Então, assim, a questão da lei, questão semântica, né? Que nós falamos, mas ela é uma questão de posicionamento de um novo conceito, né? Apesar de pequenas modificações, mas ela traz esse novo conceito e aplica-se, né, no dia a dia, porque nós temos, e eu me lembro um pouquinho, fazendo uma parte das cadeiras que nós estudamos na faculdade, o direito conceitudinário, o direito dos costumes. Ele que nos mostra, e também na parte de sociologia, que as leis vão se adaptando e mudando conforme a mudança. Eu não gosto de chamar sempre evolução da sociedade, porque a palavra evolução parece estar sempre para melhor. Na verdade, eu vou falar mudanças, porque as mudanças às vezes para melhor, às vezes para pior, né? Então, o conceito é esse. Mas muito bem, doutor Marcelo. Vamos em frente aí a entrevista, né? Esse bate-papo muito bom nessa área aí, doutor. Fique à vontade. A questão, então, como a senhora colocou, de semântica é uma questão importante, porque hoje, em toda a discussão acadêmica que a gente percebe sobre qualquer tema, é um maniqueísmo, é ou. Então, você pode não ter essa questão da pessoa necessariamente vir só para trabalhar, ela pode vir também escolher para viver e trazer sua família. Então, a questão terminológica, a questão semântica, é muito importante para dizer o seguinte: quem vive, também vive em função do trabalho. Esse link, doutora, ele é razoável a gente chegar a essa conclusão que escolher para viver também não é só uma questão atrelada ao trabalho? Que interessante essa pergunta, doutor Marcelo, porque eu acho que tem algumas questões que povoam a imaginação do cidadão comum, né? Quem nunca pensou, se eu pudesse livremente escolher, iria morar numa praia, ou iria morar na montanha? Mas a gente precisa separar um pouco o que é um simples devaneio, ou sonhos que, quem sabe, até alguém possa realizar quando da aposentadoria, né? Algumas pessoas efetivamente têm essa possibilidade. Mas a grande massa do movimento dos migrantes decorre, sim, doutor Marcelo, da necessidade de trabalhar. Sabe por quê? Porque vida é trabalho. E, bom, eu sou daquelas que entende que o trabalho desempenha um papel central na vida das pessoas. E, por isso, o trabalho deveria ser valorizado. Então, nesse caso, o migrante, o que ele tem para ganhar sua vida é sua força de trabalho. Bom, existem aqueles que podem ganhar a vida sem necessariamente vender a sua força de trabalho, mas esses são poucos e esses geralmente não precisam migrar. Os detentores do capital não têm motivo para sair, deixar os seus trabalhos, o conforto dos seus lares, os seus laços sociais e enfrentar a vida em outro país. Geralmente, quem precisa fazer isso é a pessoa que não tem recursos financeiros suficientes para prosseguir a sua própria vida no local em que está. Então, sim, o projeto migratório está geralmente relacionado com as possibilidades de encontrar trabalho num país de destino. Mas não é só. E com isso eu queria linkar com um comentário que o Dr. Vitor fez anteriormente sobre o fato de que nem sempre nós evoluímos. Dr. Vitor, o senhor tocou num ponto que eu acho que é muito importante para uma reflexão de nós, advogados, que estamos aqui, né? Todos que tiveram essa formação jurídica, né? O programa do sindicato, acredito que vai atrair muitas pessoas com formação jurídica. Na época em que eu estudei direito, a gente sempre começava qualquer instituto jurídico com a sua evolução histórica. E eu lembro que, não sei agora como é que está a situação, mas na época sempre havia uma perspectiva otimista. Os professores iam mostrando o quanto nós evoluímos, o quanto nós avançamos.
Pois bem, né? Algumas coisas evoluem a passos de tartaruga ou de formiga. E a verdade é que, em matéria migratória, nós não podemos dizer necessariamente que estamos evoluindo, né? Eu queria ressaltar que o Brasil, pela sua legislação comprometida com os direitos humanos, tem sido um país que tem atraído migrantes não por conta de que existem muitas oportunidades de trabalho necessariamente, mas é porque aqui, pelo menos, eles conseguem entrar, gente. Porque, lamentavelmente, na Europa e nos Estados Unidos, né, na América do Norte, na Europa, que são os lugares nos quais a economia permite que os migrantes consigam oferir uma renda um pouco maior, esses lugares estão prendendo os migrantes que se atrevem a entrar. Programa Sinap no Ar, um programa produzido pelo Sindicato de Advogados do Estado do Paraná. Vamos a um pequeno intervalo e já voltamos com essa entrevista aí.